Só mais retorno aqui. Eu acho que tem que aumentar aqui mesmo, irmão, né? Na caixa não, aqui. Graças a Deus. Mateus capítulo 6, verso 13. Nós estamos estudando o livro de Mateus. Verso 13 diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. De novo, está lá na tela, e não nos conduza. A minha diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Vamos ficar só com essa primeira parte A do versículo. Na tradução linguagem de hoje diz assim: e não nos deixe que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Muito bem, queridos, nós iremos falar hoje sobre esse tema, cuidado com o tentador. Digam comigo bem forte: cuidado com o tentador. Mais uma vez. Muito bem, nós vamos colocar aqui a introdução. O cristão salvo é consciente que só tem um que deseja estragar com todo o trabalho lindo e perfeito da salvação que Jesus fez em nós, a qual deve ser desenvolvida com temor e tremor. Prestem bem atenção, Jesus veio e morreu na cruz, e ele fez esse trabalho lindo para nos dar uma nova natureza, para nos dar um novo estilo de vida, para nos dar uma nova forma de andar. Mas tem alguém que batalha para estragar. Inclusive eu coloquei aqui Filipenses 2:12, que Paulo diz que nós temos que desenvolver essa salvação tão linda com o quê? Com temor e o que mais? E tremor. Ou seja, não é porque o Senhor nos deu a salvação que nós vamos descansar. Tem que haver temor, tem que haver reverência, e eu tenho que ter essa consciência plena do perfeito trabalho que Jesus fez em nós. Entenda, queridos, que há um ataque constante do inimigo para estragar o trabalho que Deus fez em nós através de Jesus. O que você vê quando se fala escândalo na igreja, escândalo entre ministério, escândalo com crente, ali tem uma ação do maligno que quer escandalizar a igreja, que quer ridicularizar o trabalho feito por Cristo em nossas vidas. É por isso que Paulo está dizendo que nós temos que desenvolver essa salvação com temor e tremor. Satanás, ele busca estragar isso. Paulo nos adverte que jamais devemos ignorar os seus ardis e más intenções. Você pode observar que Paulo diz, lá em 2 Coríntios 2:11, Paulo não brincava com o ataque do diabo. Paulo sabia da influência satânica e o que ele é capaz de fazer para estragar o bom trabalho de Cristo. E ele diz: não ignoreis os seus ardis. Ou seja, o crente não pode ignorar as intenções maléficas de Satanás. É isso que Paulo está dizendo. E quando você vai para Efésios 4:27, Paulo diz assim: não deis lugar a quem? Ao diabo. Observem que ele usa até o passado. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Porque agora Cristo fez um trabalho lindo em nossas vidas, e nós temos que desenvolver a nossa salvação, queridos. Então não ignore o diabo, porque ele é astuto. E o inimigo, ele faz de tudo para nos levar à queda, à vergonha, se aproveitando de duas coisas. Olha aqui o que eu coloco: de duas coisas, além dele mesmo, que ele é o agente principal. Satanás é o agente principal. Satanás é o instigador, é o sagaz, é o cabeça. Ele é o agente principal para estragar o efeito do sacrifício de Jesus em nós. Mas eu coloco o seguinte: além disso, ele sabe que nós temos uma natureza carnal. Muito bem, ele sabe que nós temos uma natureza carnal. E quando nós falamos dessa natureza carnal, Karl Marx dizia em uma obra que ele escreveu,
ele dizia que odiava essa ideia de pecado original. Mas o Karl Marx, ele poderia entender de economia, mas não entendia de Bíblia. Apesar de ser um judeu, ele não entendia muito bem, porque ele odiava, dizendo que ele não aceitava essa ideia dessa natureza carnal, do pecado original, do que está dentro de nós. E se há uma coisa que o diabo sabe, meus irmãos, ouçam bem, ele sabe qual é a nossa natureza. Ele sabe. Ele sabe que nós somos tendentes ao pecado. Ele sabe que nós somos frágeis nessa área da natureza carnal. É a primeira coisa que o diabo busca atacar, é essa natureza carnal. O cristão, ele tem que saber que no momento que ele aceita a Cristo, ele tem que enfrentar de imediato 3 inimigos. Quais são os 3 inimigos do crente? A carne, o mundo e Satanás. Vamos dizer bem forte para memorizar? A carne, o mundo e Satanás. Mas está fraco, bem forte, vamos lá. A carne, o mundo, Satanás. Muito bem. Pastor Luiz, fique bem aqui em pé. Coloque aqui sua Bíblia. Pode colocar a Bíblia aí. Muito bem. Ele é novinho aqui. Muito bem. Fique aqui. Isso, muito bem. Fique aí de frente para os irmãos. Eu quero uma irmã. Vem cá, Inês. Fica bem aqui também. É só para dizer uma coisa para vocês. Aqui está esse jovem pastor. E aqui está essa senhorita, né? Aqui está Inês. Vocês estão vendo, irmãos? Pascal dizia uma coisa. Pascal dizia, ele dizia que quimera é o homem. Ele dizia, o homem é uma bênção, mas o homem também é um demônio. Olha o que ele dizia. O homem é uma bênção, mas também o homem é um demônio. Esse homem, essa mulher são produtos de investigações epistemológicas, sociológicas, psicológicas, psiquiátricas, psicanalíticas. E esse homem filosófico, mas esse homem, ele é um ser indecifrável. Ele ainda para a humanidade é uma incógnita. Nem os médicos ainda sabem perfeitamente o que tem dentro de um cérebro de um homem. O homem, dizia Pascal, é um mistério. O homem, ele constrói, o homem, ele vai, o homem destrói. O que é esse homem? E se vocês analisarem, por que eu estou analisando? Porque, às vezes, vocês estão vendo essas duas figuras aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Bote lá, só para os irmãos terem uma ideia. Volte lá para o texto, deixe lá mesmo. Olha aí, ele diz que nós temos uma natureza carnal. Olhe para cá, irmão. Por que eu estou chamando esses dois aqui à frente? É porque às vezes, não é o caso dela, às vezes você vê uma irmã toda bonitinha, toda arrumadinha, toda vestidinha, bibliona na mão, debaixo do braço, e aí você diz, ali vai uma santa mulher de Deus. Às vezes você vê, vire para lá, para o pessoal lhe ver bem direitinho. Às vezes você vê um homem desse aqui na igreja, mas não é o caso dele. É de terno, é de gravata, é todo bonito, dando glória a Deus, mas você também não sabe o que está dentro da natureza dele. Aí às vezes assim, mano, mas ele é crente, ela é crente. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, olhem bem para mim, olhem bem para o que eu vou dizer. Não sou eu, Paulo está dizendo em Gálatas 5,17. Ele diz, a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, um se opondo ao outro. Alguma tradução coloca assim, a carne milita contra o espírito. Se vocês analisarem, coloca lá, Léo, Romanos 7,23. Só para os irmãos terem uma ideia, que ainda que a missionária Inês, ela é crente, é uma serva de Deus, mas essa natureza carnal não saiu dela. A natureza carnal está dentro dela, vive dentro dela, e pode ser um vulcão que a qualquer momento entra em erupção. Ok? Ela pode ser isso, tem essa natureza nunca morreu. Nunca morreu. Olha o que Paulo diz, mas vejo, eu não estou falando de uma pessoa descrente, eu estou falando de Paulo. Mas eu vejo em meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu e me prende debaixo da lei do que está nos meus membros. Paulo vai dizer, miserável homem que eu sou. Você pode ser crente, você pode ser pentecostal, pode ser batista, pode ser presbiteriano, pode ser da Universal, você pode ser católico, pode ser quem for. A natureza carnal está aqui dentro. A natureza carnal está aqui dentro. É por isso que crente, salvo,
A gente não julga ele pela roupa, a gente não julga ele pelo pulo, a gente não julga ele pela aparência. Porque aqui pode estar a aparência, mas é um demônio por dentro. Aqui pode estar a aparência, mas é uma capeta por dentro. É só um exemplo. Sim ou não? O que tem de igrejas aí cheia de crente empalitosado e de irmãs todas arrumadas, mas que a natureza carnal é quem manda. É briga, contenda, inveja, ciúme, é mentira, é tudo que não presta. Agora olhe para cá. Paulo diz que em todos nós essa guerra está presente. E nenhum de nós, vocês que estão bem sentadinhos aí, não vem andar de santo aqui para mim, que tu é controladinho, que não existe essa. É o que existe é que Paulo diz: eu crucifico a minha carne a cada dia. Mas tem dia que essa santa de Deus, ela ora, ela lê a Bíblia, mas tem dia que o diabo bota uma coisinha na mente dela. Sim ou não? Tem dia que esse santo de Deus, olha, tu pode ser de oração, de jejum, de consagração, pode ser o homem mais santo do mundo. Mas tem dia que ele está lá na casa dele, que o diabo também, porque Paulo diz que é a guerra. A guerra está dentro de nós. Está dentro de nós. É por isso que Paulo diz lá em Gálatas 5,16: enchei-vos do Espírito, e não cumprireis o desejo da carne. Olha o que Paulo diz, coloca lá. Ele diz aqui que essa guerra, ela está. Então eu só vou mostrar a natureza. Aqui está esse homem, todo arrumadinho, todo bonitinho. Bonito eu não sei se é tanto, mas ele está todo aqui arrumadinho, e etc e tal. Ele está aqui. Deixa eu dizer uma coisa, mas dentro dele ainda tem a natureza o quê? Carnal. Diga bem forte, tem a natureza o quê? Carnal. Às vezes a pessoa diz: eu não pensei que o irmão fosse daquele jeito. Quem agiu naquela hora foi o quê? Eu não pensei que a irmã naquela hora tivesse aquele comportamento. O que falou mais forte naquela hora? A natureza carnal. E olhe para cá, será se o diabo, que existe há milênio de anos, ele não sabe que nós temos isso? Hein, meus irmãos? Me responda aí bem forte, ele sabe ou não sabe? E outra coisa que eu vou dizer, ele sabe a área que a mulher é fraca, e ele sabe a área que o homem é fraco. Tem área que não é da mulher que derruba o homem, é o roubo. Tem homem aí que é fiel com a mulher, mas é um ladrão de primeira. Os dois são unidos, a mulher é unida, ele não trai ela em nada. Ele não tem a queda para o adultério, mas tem a queda para o roubo. Natureza carnal. Sabe uma coisa que o diabo ele entende? Ele entende que eu e você temos ainda em nós a natureza, e cada área da nossa vida carnal, ela tem um ponto frágil. Tem irmão que a fraqueza dele é mentir. Tem irmã que a fraqueza dela é inventar história. Tem irmão que a fraqueza dele é mulher. Ele não pode ver uma mulher que ele não se controla. É louco por mulher. Todos têm tentação, mas tem outros que são mais vulneráveis. E o diabo sabe disso. É nessa natureza carnal que o diabo entra. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: olha, irmão, vigia, diga aí, não trisca nele, porque não pode triscar, mas só olha aí para ele e diga bem assim, bem alto para ele: vigia, meu santo. Diga aí, vigia. Não pode dizer bem forte: vigia, que a natureza carnal está aí. E vocês querem saber? Olha para mim aqui, ó. Pode ser o pastor Zé, pode ser o santo mais santo da terra, ele tem a naturezinha carnal. Tem obreiro que não cai com mulher, mas cai na politicagem da convenção, dando cargo, negociando votação. Tem irmão que não cai com mulher, mas ele é mentiroso, é falso, é enganador. É a natureza carnal. E Paulo diz em 1 Coríntios 3:3: havendo entre vós contendas, ciúmes, vocês são o quê? Carnais. E qualquer um de nós temos essa natureza carnal. Podem sentar, muito obrigado. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus sabia tanto dessa fragilidade humana nossa, tanta, que em Mateus 26:41, o que foi que ele disse lá, pastores? O que foi que ele disse lá, igreja?
vigiar e... Por quê? Porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? Eu pergunto, quem foi que disse isso? Foi o pastor Zéu? Quem foi que disse? Se Jesus está dizendo isso, meus irmãos, nós temos que ter todo cuidado. Então a carne, o diabo sabe que esse é um ponto fraco que todos nós carregamos. Então ele se levanta como opositor para tocar nesta área nossa. A primeira arma que ele usa é a nossa própria natureza carnal. A segunda arma que ele usa é o mundo. Observem bem, o mundo é o outro grande elemento de Satanás para nos derrotar. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. 1 João 2,15. Não ameis o... Vamos lá, diga bem forte. Não ameis o quê? E nem as coisas que no mundo há. Se alguém ama, o amor de quem? Pronto, mas vamos lá. Nós temos dois problemas. Não ameis o... Me dá retorno aqui, meu irmão, para mim não forçar aqui a garganta. Não ameis o mundo. Essa palavra mundo é cosmos, que está no nominativo ali. Cosmos é mundo no sentido de cosméticos, é mundo no sentido de universo. Se você pegar Wilbur, um dicionário grego, ele vai dar 4 conotações dentro dessa visão dele. A primeira é que se trata do universo. Cosmos é o universo. Cosmos é o planeta Terra. A palavra cosmos, ela também fala de beleza, por isso envolve a palavra cosméticos. Essa palavra cosméticos vem de cosmos. Então, quando Paulo diz assim, olha, quando a Bíblia diz que o mundo é um inimigo nosso, não entenda o mundo universo, nem entenda o mundo pessoas. Porque essa palavra cosmos é mundo universo, mundo pessoas, mundo da beleza, mundo das coisas terrenas. Tem crente que diz assim, eu não gosto das coisas do mundo. Pois pode pedir a morte, irmão. Porque você vive das coisas de quem? Tu compra comida onde é? É no céu, é? Você sobe no céu para comprar arroz? O arroz é de onde? É da terra. O carro é de onde? Esse óculos que eu uso é de onde? A casa que eu durmo é de onde? Isso é cosmos. É cosmos. Tem irmão que diz, eu não sou apegado com as coisas do mundo e nem quero ser. Não, você não pode deixar as coisas do mundo te dominar. Agora, a questão de eu não usar não quer dizer que eu estou pecando porque eu não uso. Eu posso pecar também sem não usar coisa do mundo. Adão não usou telefone e pecou. Adão não usou celular e pecou. Tinha smartphone naquela época? Tinha televisão? Tinha internet? Tinha pornografia? Ele pecou. Pecou aonde? No paraíso. Entendeu, Gerson? Porque tem irmão que diz, pois é, uso coisa do mundo. Uma vez eu estava lá em Imperatriz, aí eu ia pegar o ônibus para ir para tal lugar, e aí encontrou, já tarde da noite, eu lá na rodoviária, eu ia pregar numa cidade do Pará, e encostou perto de mim um homem zarrão, um bichão. Eu sou de gravata, ele me viu e disse, você é pastor? Eu disse, sou pastor. Graças a Deus, sou pastor. Ele disse, qual é a tua igreja? Aí eu disse, Assembleia de Deus. Ele disse, é do diabo. Eu disse, rapaz, não diga isso. Ele disse, a tua igreja é do diabo. Eu disse, e qual é a tua? Disse, a minha igreja local. Eu disse, aí é. Olha, eu vou mostrar que a tua igreja é do diabo. Eu disse, pô, mostra. Ele disse, vocês quando vão fazer a ceia, vocês mandam comprar o pão da padaria. Não é? Eu disse, é verdade. Pão do diabo. Eu disse, não, rapaz, pão do diabo. Porque o pão que está feito na padaria, lá quem fez foi um ímpio. Na nossa igreja, nós consagramos umas irmãs e elas fazem o pão da Santa Ceia. Eu disse, tá certo. Vamos lá, diga mais. Ele citou um monte de coisa. Aí ele disse, pois é, Moreno, eu agora vou viajar, eu estou saindo. Eu disse, não, vem cá. Me diga uma coisa. Porque ele falou em tudo e ele disse que nós usamos as cores do mundo. Eu disse, tu vai para onde? Ele disse, eu vou parar. Eu disse, tu vai de ônibus? Ele disse, sim. Eu disse, não, senhor, vá a pé. Porque quem fez o ônibus? O ímpio. Aí ele disse, não, eu disse, não, senhor, vá a pé. Porque quem fez o ônibus, tu tem que ter uma equipe do céu para fazer ônibus para ti.
Olha, irmão, vocês estão vendo a mente de crente bobo, de crente ignorante? Olhe para cá, Paulo diz que o pecado não está nem em comida e nem em bebida. Cristo não morreu por comida, Cristo morreu por nós. O cosmos é do mundo. Vocês sabiam que até a vida nossa, de tu amar a esposa, beijar ela, cheirar ela, tu cheirar teu marido, é coisa do mundo? Não é do céu não, coloca bem aí, Léo. 1 Coríntios 7:3. Porque tem irmão que pensa que é do céu. Tem um bocado de irmã aí, irmão ensinando coisa errada na internet, negócio de casamento, de mulher, de marido, se entrando numa coisa que nem Deus se entrou. Bota lá. Aí está lerdo hoje. Vamos lá. É porque é coisa do mundo, né? Tudo do mundo é assim, irmão. É falho. Olha aí, ó. O marido, é o 33, é? Não, é 33. Aí está no 3. 33. Mas o que é casado, eu quero que vocês falem isso bem forte. Mas o que é casado, hein? Para aí. Cuida das coisas do quê? Eu fico pensando como é que Paulo teve coragem de usar essa palavra. Ele disse assim, mas o que é casado, cuida das coisas do mundo. Então olha para cá, cheiro, abraço, chamego, é do mundo. Que lá no céu não vai ter isso aí não. Aproveita para tu fazer teu chameguinho aí agora. Chegar em casa. Porque lá no céu tu não vai ter isso não, irmão. Se a irmã não aceita o chamego, está perdendo tempo. Porque não faz nem aqui, nem vai fazer lá. Isso aí Deus botou para nós, para a gente ter felicidade. A Bíblia diz, Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher da tua. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa do mundo. Isso aí Deus botou, foi para nós mesmo. Cheiro, abraço, cangote, chamego, ô filha, vem pra cá, filha, isso é nosso, irmão, isso Deus nos deu isso aí. Eu não gosto disso, pois pronto, pode pedir a morte também, porque isso aí é do mundo. E esse mundo aí, olha pra cá, esse mundo aí não é o mundo mundano. Eu pergunto aqui à igreja, quem foi que fez a árvore? Não, mas responda bem forte, quem fez a árvore? Uma cama de pau é feita de onde? A cadeira que tu tem na tua casa é feita de onde? A madeira que tem na tua casa vem da onde? A telha que tem na tua casa vem da onde? O barro que tem aí na terra, quem foi que fez? Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude e tudo que nele há. Olha para cá, o diabo está tentando nos enganar, dizendo que nós não podemos usar. Podemos usar porque veio de Deus. Use teu carro, meu irmão. Use tua bicicleta. Se tu puderes comprar uma cama bonita, compre. Se tu puderes comprar um carro de luxo, eu falei semana passada isso, T1 é necessidade, T2 já é luxo. Deus não está preocupado com luxo, Deus está preocupado em nos dar aquilo que nós necessitamos. Agora, se tu puderes comer bem, coma bem. Tem dinheiro para ir a um restaurante? Porque às vezes tem irmão que está com inveja do outro porque não pode ir. Aí o irmão diz, hoje eu vou levar minha esposa no restaurante. Aí ele diz, eu tenho cuidado com essas coisas. Não é assim? Porque o diabo, ele é sagaz. Lá no restaurante tem muito pecador. Ele zangadinho porque não tem dinheiro para ir. Vocês estão entendendo? Com inveja porque não tem dinheiro para ir. Se Deus te der, meu filho, vá. Se Deus te der, minha filha, use, que é bênção de Deus. Amém? Olha para cá. Quando Paulo diz assim, o mundo, ele não está falando do mundo coisas. Ele não está falando do mundo objeto. Ele está falando do mundo maligno, irmãos. Do mundo que se rebelou contra Deus. Do mundo que não quer saber de Deus. Então o mundo é bênção de Deus para nós. Não o mundo mundano. O mundo mundano não. Mas o mundo físico, o mundo das coisas, vem de Deus para nós. Então vamos ao texto. Observem que nós temos aí a expressão, como é que diz aí? Coloca o versículo lá, Léo, para todos lerem bem forte aqui comigo. Vocês vão ler bem forte, porque isso aqui, todo mundo cita essa oração. Então vamos lá, como é que diz o verso 13? 1, 2, 3. E não nos deixe cair em, mas livra-nos do mal. Deixa aí na tela. Nós temos dois problemas aqui nesse versículo. Dois problemas. O primeiro problema é em relação ao mal, ok? E não nos conduz à tentação.
mas livra-nos do... O primeiro problema é em relação à tentação. O segundo problema é em relação ao mal. Primeiro, será se Deus nos tenta? Não, Deus não nos... Mas se vocês analisarem, está aí. E não nos conduzas ao quê? A tentação. A minha já diz assim, ó. E não nos deixe cair em tentação. Quando a gente lê Tiago 1,13, a Bíblia diz que quando alguém for tentado, nunca diga de Deus eu sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então o primeiro problema é, e não nos conduz à tentação. Parece que o texto dá uma ideia de que Deus está nos levando para o quê? Para a tentação. É o primeiro problema. O segundo problema que nós temos aí no texto é o problema do adjetivo, o mal. Então o que é que acontece? E não nos conduza à tentação. Vamos para esse primeiro, a tentação. Deus nos leva à tentação. Se vocês analisarem, eu estou aqui com o texto original e eu tenho que fazer uso dele, porque você tem aí, primeiramente, você tem um verbo. Esse verbo aí, esfero, é o verbo grego, esfero, que na verdade ele quer dizer trazer para dentro, conduzir para dentro. Será se Deus quer nos levar para dentro de uma provação? Será se Deus nos induz para o mal? Já dissemos que não. Tasker, ele diz que essa oração é: Senhor, não nos deixe cair na tentação que há de vir para a consumação do reino. Não deixe eu ficar nela. Mas ele diz que essa tentação aí também, ela trata-se dos problemas externos da vida. Se vocês analisarem, Homer Júnior, ele diz que essa expressão, não nos deixe cair em tentação, é que você está orando ao Pai, pedindo a providência dele, para que você não seja derrotado pelas provações, pelas tentações. Então prestem bem atenção, que essa palavra tentação, peirasmos, essa palavra peirasmos, ela tem vários sentidos no texto original. Ela significa tentação de fidelidade. Às vezes você é uma pessoa fiel, mas de repente você é tentado nessa sua fidelidade. Tentação mental, às vezes a sua mente é pura, mas tem dias que você pode ser tentado mentalmente. Nenhum crente aqui venha me dizer, e nenhum de nós pastores, que a nossa mente tem dia que não pensa besteira. É, Gas? Não pensa? Não adianta tu vir para cá querer dar uma de santinho comigo, que isso não cola. Porque todo homem, toda mulher, não é só homem, não é todo homem e toda mulher. E tem gente que diz, pastor, não prega isso. Pô, não pregar é que tem muita gente caindo. Porque a gente tem que pregar é para você se precaver da queda. Não é isso? Passou uma mulher, aí tu olhou para ela, não é pecado você olhar para ela e dizer, essa senhora é bonita, não é assim? Que senhora bonita. Passou um homem, a irmã é casada, olha o irmão, eu gostei assim do sistema dele, ele é bonito. Isso é normal, sim ou não? Agora, se tu mentalizar, eita gata, não é assim? Eita, eu com uma bichona dessa lá em casa, aí tu já está no Satanás. Não é assim? Ou ela passar e tu, meu Jesus, me cobre com teu sangue, Jesus. Jesus, me ajuda. Aí tu já está. Vocês estão entendendo? Olha, o Jesus sabe que nós temos em nós aquilo que é chamado de epitomia. A palavra epitomia do grego fala de desejo, mas tem o desejo puro e tem o desejo o quê? Jesus diz, aquele que olhar para uma mulher, como? Tu olhar para a tua mulher e ter desejo com ela, é pecado?
É não. Porque se tu olhar para tua mulher, meu irmão, e tu não vê ela como nada, tu olha para ela e só vê ela como uma geladeira, como um bujão de gás, aí tu tá frito. Tá acabado. Tu tem que olhar para ela e ver ela como o teu desejo. Rapaz, eita meu Deus. Obrigado, Jesus. Que presente, Pai. Não é assim? Meu Pai do céu. Eu vou para a igreja agora, mas tu me aguarda. Não é assim? É desse jeito. Não é assim? Agora, se tu não vê ela como teu desejo, aí você está frito. E aí fantasiar com a mulher do outro é que Jesus disse que é pecado. Jesus não era contra a epitomia. Jesus era contra o desejo impuro. Aquilo que não é meu, eu fantasiar com aquilo que não é meu. Você se lembra da cobiça? Olhar uma casa e achar ela bonita. Ou no dia que Deus me der a condição, quero comprar uma casa dessa. É pecado? Agora você vai dizer, eu quero essa daqui. Essa daí. Pronto, você está na cobiça. Mas ter desejo puro não é errado. Então Jesus ele está dizendo aqui que ele sabia da nossa natureza humana. Irmão, eu acho tão lindo a Bíblia. Jesus é tão bom para nós. Diga comigo bem forte, irmão. Jesus. Não, mas diga bem forte. Jesus é tão bom para nós que ele providencia meios para vencermos as tentações. Ele nos ensina como a orar e pedir para o Pai vir ao nosso socorro. Aleluia. Porque só Jesus sabe o quanto nós somos fracos. Mas tem uma coisa. Hoje ninguém é pego de surpresa. Então o crente não pode alegar. É porque eu caí, porque eu sou fraquinho, me perdoa. Não, senhor. Você já sabe qual é o ponto fraco. E você sabe que você, além de ser fraco, você tem um inimigo do lado de dentro. Quem é o inimigo do lado de dentro? E quem é o inimigo do lado de fora? E quem é o outro inimigo do lado de fora? Você tem dois inimigos do lado de fora. Quem é? O cão e o mundo. Mas você tem um inimigo dentro, que mora contigo, caminha contigo, dorme contigo, anda contigo. Quem é ele, pastor Douglas? É a carne. Esse é o pior. O pior cão não é o que está fora, é o que está dentro. O que o diabo faz é que ele se aproveita dessa minha natureza fraca para me derrotar. Agora olha para mim aqui, ó. Se Jesus já me ensinou a orar, se Jesus já me ensinou a entender que eu tenho dois inimigos lá fora, ele agora me diz: filhinhos, vocês são fracos. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Sabe o que ele diz? Orem ao Pai e diga para ele não deixar as tentações sucumbirem vocês. Hoje qualquer crente, qualquer pastor sabe, quando a gente lê 1 Coríntios, me parece que é 10, verso 12, vem, coloca aí na tela, me parece que é, se não me foge a memória. Paulo diz assim, ó, cuidado quem está em pé, olha aí, aquele pois que cuida está em pé, olhe para quê não? Tem irmão que diz, olha irmão, cuidado, você está me dando essa lição de moral, mas tu também é carne, tu pode cair. Não é assim que esse versículo é interpretado. Sabe o que Paulo está dizendo? Israel caiu por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Eles cobiçaram, cometeram idolatria, eles se prostituíram, abandonaram a Deus, eram murmuradores, por isso caíram. Mas vocês, Coríntios, vocês têm substância, pastor Nélio, para estarem de pé todo o tempo. Um líder, um crente, que ele só vive adulterando, ele quer culpar sempre a natureza carnal. Mas ele que conhece a Bíblia, conhece a palavra, ele já faz isso de modo deliberado. Ele já é um pecador obstinado. Sabe a verdade, conhece a verdade, mas não cumpre ela. Então é nisso que Jesus está dizendo: orem ao Pai e diga: Senhor, não deixe as tentações sucumbirem à nossa fé. Então olha, existe tentação no campo da fidelidade, existe tentação no campo da fé, existe tentação no campo moral, existe tentação no campo mental. A tentação ela alcança diversos níveis. Mas tem uma coisa interessante. Aí nós vamos para a segunda, aliás a terceira, é o poneros. Poneros é um adjetivo
que no grego está assim, olha, está aí, ó. Ele diz, do maligno. Do maligno. E a briga dos teólogos foi muito grande, porque alguns acreditam que aqui o texto ele está no masculino e ele, na verdade, é como se fosse um nominativo grego. Mas aqui está no genitivo, ó, está assim, ó, tu poneru. Você tem um artigo aí você tem do maligno. Essa própria tradução aqui, ela coloca assim, o maligno, ou seja, é o masculino. Aqui ele não está falando de um adjetivo, está falando de um sujeito. E esse sujeito seria o próprio Satanás. A briga teológica e bíblica foi muito grande, porque alguns teólogos diziam que essa oração não é correta, dizendo assim, livra-nos não nos induz à tentação e livra-nos do mal. Ou seja, eles dizem que o melhor seria, livra-nos do maligno, porque do mal nem sempre Deus vai nos livrar. Por isso que eles preferem o substantivado aqui, que se torna uma pessoa, o maligno. Mas João Calvino, nessa parte ele acertou grandemente. Ele disse que não há necessidade de debates teológicos e bíblicos aqui. Por quê? Porque dá na mesma. Por que dá na mesma? Porque o mal que a Bíblia está falando aqui é o mal provocado por Satanás. O maligno. Não é isso? O mal aqui é o mal instigado, provocado por Satanás. O Senhor faz tudo perfeito para nós. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua. O pão nosso de cada dia dai-nos. Mas aí vem aqui, ele diz agora, Senhor, não deixa o diabo estragar essa coisa linda da salvação em nossas vidas. O maligno, ele entra para estragar o que Jesus fez em nós. É aí que Jesus diz, vigiai e orai, para que não entreis em... Por exemplo, pode vir um mal como nós estamos enfrentando aqui, a pandemia é um mal. Pode vir um mal catastrófico, pode vir um mal de doença, pode vir um mal de uma crise financeira. Esses males, eles são até momentos para provar a nossa fé. Sabiam disso? Existem os males que são vindos de Deus para provar a nossa fé. Agora, o mal do diabo não é para nos provar. O mal do diabo para quê é? Para nos derrubar. É para nos desgraçar. É para envergonhar. Coloca aí Deuteronômio 8:2. Coloca retorno aqui, meu, ele está baixando aqui direto. Olha aí, como é que diz? E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses o quê? Para te humilhar e o que mais? E te provar. E para saber o quê? Pronto, se guardaria ou não os seus. A provação que vem de Deus não é a provação para o mal. A provação que vem de Deus é para nos purificar, lapidar, expurgar. A provação que vem de Deus é para testar o nosso grau de fidelidade a Ele, pastor Paulo. A provação que vem de Deus é para nos deixar mais santos, mais puros, mais crentes. É por isso que eu quero dizer uma coisa aqui. Se você estiver passando por uma prova, e você é fiel, e você é sincero, e você é um verdadeiro homem de Deus ou uma mulher de Deus, continue glorificando a Deus e não reclame. É Deus testando a tua fé. Olha aí o que o texto diz. Para saber, Ele te humilhou. Tem horas, irmão, que Deus até faz com que a gente seja humilhado na igreja, só para saber e para mostrar para a congregação o nível da tua crença, o nível da tua fé, o nível do teu caráter. Porque tem gente aqui que está, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, eu amo a Jesus. Aí de repente até o próprio pastor começa a te perseguir. Aí é que vai saber aonde está o nível da tua crença.
Tem uns que não aguentam. Eu vou logo sair da Assembleia de Deus, vou para Batista, porque o pastor aí é me perseguindo. Cadê a tua fidelidade? Cadê a tua crença em Deus? Cadê a tua estrutura? Ah, pastor Zé, eu vou sair dessa igreja, porque lá eu soube de uma história que a irmã fulana de tal anda falando de mim, e eu não dá mais certo para sentar ali na igreja. Cadê a tua fé verdadeira? E às vezes Deus manda isso para nós, só para mostrar para nós mesmos o que está dentro de nós, o quanto nós não aguentamos a prova. Vocês se lembram de Gênesis 22? Deus provou Abraão ou não provou? Deus testou Abraão ou não testou? Então olhem bem, quando ele diz, livra-nos, não nos induz à tentação, é que nós temos que pedir toda a proteção de Deus, para que o mal do diabo não nos derrote, não nos alcance. Então isso é muito sério. E quando você analisa essa temática bíblica, vocês podem analisar uma coisa, que o trabalho do diabo é totalmente nos jogar por terra, ridicularizar. E aí você tem que pedir a Deus que lhe livre do laço do maligno, da tentação e da provocação de Satanás. Cuidado com o tentador, queridos, porque vocês podem observar, Jesus orou, Jesus jejuou, ele não respeita quem ora e quem jejua, ele vai lá e ataca. Quem te dá vitória é Deus, que nos guarda do maligno. A Bíblia diz que Jesus orou e jejuou. Quem foi que veio na hora que estava terminando o jejum? Hein, irmão, vamos lá, fale bem forte aí. Quem foi que veio tentar Jesus? É por isso que aqui o melhor é, nos livra do maligno, porque quando você pega essa sessão do 4 até aqui, o diabo tentou Jesus após a oração. Então não invente essa, nunca fique assim. Mas eu sou o seguinte, eu sou homem de oração, eu sou mulher de oração, eu sou do fogo, eu sou da roda de fogo, tem um muro de fogo ao redor de mim, aqui não entra Satanás. Se Satanás foi lá onde Jesus, que jejuou quantos dias? E quantas noites? E às vezes tu faz um jejum de meio-dia, ou um jejum de um dia. Um dia desse eu encontrei o irmão que estava fazendo um jejum. Aí ele disse, pastor, estou fazendo um jejum, me consagrando. Eu disse, amém, graças a Deus. Aí a irmã chegou com um copão de suco, aí ele tacou. Aí eu disse, tu não está jejuando? Ele disse, meu jejum é só contra a comida, água e suco eu toro o que vier. Eu disse, está certo. Era só de comida, líquido não. Eu quero dizer, se vem a Coca-Cola, eu bebo. Aí esse sucão aí de acerola também eu bebo. Só não vou em carne, arroz, feijão. Eu disse, está certo. Aí se esses aí, Jesus que jejuou 40 dias, 40 noites, o diabo foi lá e não teve cara feia para ele. E tu, meu irmão? Nunca brinque com Satanás. Por isso que Paulo diz, não ignoreis os ardis. Satanás, irmão, ele é o pai da mentira. Antes de tu existir, ele já existia. Ele entrou lá no Éden e destruiu Adão e Eva. Ele pode entrar na tua casa e destruir teu casamento. Ele pode entrar na tua vida e seduzir de uma maneira que você não entenda. Às vezes até um amigo, uma amiga que você pensa que é uma pessoa boa, entra na tua casa, estraga teu casamento, estraga a tua vida, estraga tudo de você. É por isso que eu quero dar um conselho. Veja quem você bota dentro da sua casa, veja com quem você anda, porque o diabo pode usar qualquer pessoa dessa. O diabo pode estar bem pertinho de alguém aí. Pastor Aziel, sim. Ore a Deus. Porque aqui nós podemos analisar que o diabo ele usa esses elementos para nos estragar. E quando você observa isso, o diabo é sagaz. Diga comigo bem forte, o diabo é sagaz. O diabo é enganador. O diabo, ele se transforma em anjo de luz. Ele pode ser tudo, mas eu tenho 3 conselhos de Deus para você. 1, Paulo diz em Efésios 6,12, nós não temos que lutar contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados, potestades, contra o príncipe das trevas, que habita nas regiões celestiais. Mas fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Olhe para cá, se o diabo tem poder, eu sei que ele tem. Se ele é astuto, eu sei que ele é. Mas você tem o poder do Espírito Santo e a providência do Pai, que te dá vitória contra o tentador. Levanta a tua mão e dá glória. Aleluia. 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 Outra coisa, não tenha medo do diabo. Não tenha. Diga aí para o teu irmão, só olhando bem para ele, diga: irmão, não tem medo do diabo não. Diga para ele, pode dizer, na autoridade do Espírito Santo. Tu tem medo do cão? Tem, irmão. Hein? Não tenha medo do diabo. Olha, não tenha medo de feitiço, não tenha medo de mandinga, não tenha medo de gato preto, não tenha medo do diabo, não tenha medo de fantasma. Porque deixa eu te dizer uma coisa: quem te dá autoridade para vencer Satanás é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Jesus. E quando você lê a sua Bíblia, em 1 Pedro 5,8, Pedro ainda é até ousado. Ele diz: sede sóbrios e vigiai. Eis que o diabo, olha aí, está o vosso, rugindo como o quê? Como leão, procurando. Olha para cá, deixa ele rugir, deixa o cão latir, deixa Satanás ficar doido. Ele vai ficar ao teu redor procurando te atacar, mas ele não entra, porque mesmo ele sabendo que você tem uma natureza fraca, mesmo ele sabendo que você é cheio de defeito, mas ele sabe que Jesus já te ensinou a orar para te livrar da tentação do maligno. Ele sabe que você tem a fortaleza de Deus para destruir os laços do maligno. Aí deixa ele rugir, deixa ele gritar, meu irmão. Não fica com medo não, tem crente que fica com medo. Pastor, eu ia passando ali, aí eu vi uma senhora dizer um dia desse, uma irmã ligou para mim: pastor Aziel, é porque eu estava lá no local, e eu fui passando, eu topei na banca lá de uma mulher, e a mulher disse que vai jogar um monte de macumba em mim, e aí eu já estou deitada aqui, mas eu estou sufocada, parece que eu estou sentindo a mão do diabo. Eu disse: tu não está sentindo mão de diabo coisa nenhuma. E o que é isso, pastor? Isso é só medo da tua mente. A Bíblia diz que o diabo não tem poder contra o crente, minha irmã. A senhora é crente, eu sou crente. Pois blinda a tua mente com o capacete da salvação, que não vai ter nada que entre na tua mente. Ora comigo agora. Aí ela orou. Aí no outro dia ela ligou: pastor, eu dormi bem, acabou, eu não senti mais mão sufocando. Eu disse: é porque ela disse que ia jogar o feitiço e tu ficou comigo. E a Bíblia diz que maldição sem causa não pega. Quem é lavado pelo sangue de Jesus, o diabo pode ficar rodeando a hora toda, mas a vitória é nossa. Quem acredita aí, diga glória a Deus. Coloca aqui na tela, eu vou finalizar dizendo 3 coisas. Pode passar. 3 coisas. Primeiro, cuidado com o tentador. Ele quer nos ligar com o mundo. Sabe como é que o diabo quer derrubar você? Sabe como é que o tentador quer destruir você? Olha, irmão, não bote na sua mente essa ideia: um cãozinho com rabo, um cãozinho com chifre, um cãozinho vermelho, um cãozinho. Não bote isso na sua mente. Isso aí é coisa da Idade Média. Vocês sabem o que é que o diabo quer fazer? Ele quer fazer com que você se ligue com o mundo. Ele quer fazer você se apaixonar pelo mundo. O mundo do poder, o mundo da grandeza, o mundo da riqueza, o mundo da fama. O pastor que evangelizou antes dele morrer, Elvis Presley, ele disse: pastor, que ele nasceu na igreja. Ele disse: pastor, eu não consigo mais me desiludir do mundo. Você pode colocar aí no YouTube, ele cantava aquela canção Porque Ele Vive, Because He Live. Ele cantava essa canção com vida, mas o mundo iludiu ele. O mundo da fama, o mundo do poder, o mundo da corrupção, o mundo da grandeza, o mundo do status. Esse é o mundo do diabo. Pessoas que não querem ser crentes, porque estão no mundo do poder, no mundo da grandeza. É o mundo de Sodoma e Gomorra que ilude você.
É esse mundo miserável, é o mundo da madame. A madame só quer ser chique, ela não quer saber de Deus, ela quer poder, ela quer glória, ela quer status, ela quer fama. As amigas delas, cada uma é mais rica do que a outra, mas amanhã ela morre, e aí? Valeu a pena? Hein? Que a Bíblia diz em Apocalipse, depois que tu morre, as tuas obras te seguem. Aí é só tu e Deus. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão o levará para o cemitério. Ei, pronto. Mas de lá para frente, o caso é mais sério. É só tu e as tuas obras e Deus. Eita, meus irmãos. Eita, meu Deus. Um dia Paulo estava evangelizando um rei. E aí ele evangelizou tanto que ele falou na morte no tribunal. Ele disse: Paulo, eu já estou com medo. Eu estou com medo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada. Mas, o que tem? No céu já tem morada. Na hora que o crente fecha os olhos para esta vida, os anjos de Deus vêm e recolhem ele para o paraíso, para as mansões celestiais. Quem é crente em Jesus Cristo, levante a mão e adore a Ele. Sabe o que é que o diabo quer, meus irmãos? O diabo quer te iludir com o Egito. O diabo quer te iludir com a glória do mundo. O diabo quer te iludir com a fama. Mas Moisés preferiu sofrer com o povo de Deus no deserto, porque ele esperava uma glória maior, as mansões celestiais. Eita, meus irmãos, eu vou mostrar aqui. 1 Timóteo, 2 Timóteo 4,10, Paulo diz assim: Demas amou o presente século e me abandonou. Demas amou o presente. Tem muito crente aí que está se desviando, amando o mundo da cachaça, o mundo do carnaval, o mundo da prostituição, do adultério, o mundo do jogo, o mundo do poder, o mundo da mentira. Romanos 12:2, e não vos conformeis. Tem muita gente aí que está dizendo: não, o mundo é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Não vos conformeis com este. Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que quem se torna amigo do mundo constitui-se o quê? Portanto eu vos digo, aquele que quiser ser amigo não pode ser amigo de Deus. Ou tu é da igreja ou tu é do diabo. Ou tu entra na arca ou tu sai dela. 1 João 2,15, não ameis nem as coisas, mas quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sabe o que o diabo quer fazer? O tentador, de modo sutil, ele quer nos enganar com as coisas do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa aqui: nós não vamos ligar para as coisas do mundo. A nossa pátria é o céu, são as mansões celestiais. A segunda coisa, coloque aí: cuidado com o tentador. Ele quer nos atarefar demais em nossas próprias coisas, para não priorizarmos as coisas. Olha, agora tu levantou a mão, vou falar contigo. Tem crente que faz um concurso, ele passa para trabalhar um turno, aí ele não quer mais, ele quer o quê? 2 turnos. Depois ele não quer 2 turnos, ele quer o quê? Aí depois ele não quer 3 turnos, ele quer até o final de semana. Sim ou não? Vocês sabiam que isso é uma artimanha de Satanás? Porque você se torna tão louco pelas coisas,
tão louco que você se atarefa tanto que você não tem tempo para orar, para ler Bíblia, para comungar, para servir a Deus. Tem pessoas aí que dizem assim, aí ele liga para a mãe dele: mamãe, olha, a mãe diz assim: meu filho, tu não veio passar o dia das mães comigo, olha, tu não veio passar o dia, eu estou ocupado demais, mamãe, eu estou ocupado. O diabo está atarefando as pessoas, não tem tempo para a mulher, não tem tempo para a família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a Bíblia, não tem tempo para oração, não tem tempo para nada. E o diabo também está atarefando a igreja. Vou dizer aqui agora, vocês podem se zangar comigo, mas vou dizer. O diabo está inventando para tirar o crente do foco. Hoje pode observar, a maioria dos crentes não evangelizam, a maioria dos crentes não vem para a oração. Mas é o seguinte: olha, irmã, eu não posso ir para a oração porque 3 horas tem um ensaio. Depois do ensaio nós vamos para a casa da irmã fulana de tal. Eu sou do grupo não sei de quê, eu sou do grupo não sei de quê. É tanta tarefa dentro da própria igreja que os crentes não oram mais, não leem mais Bíblia, não buscam mais a Deus. É tanta tarefa. Olha para cá, Deus não ama as nossas obras, Ele ama a nós. E Ele quer que eu olhe para Ele com o coração quebrantado, cheio de amor e apaixonado por Ele. Ele ainda quer você aqui na igreja levantando as mãos e chorando e dizendo: Jesus, eu te amo. Ele ainda quer ver você de madrugada orando e buscando a glória dEle. Cuidado, o diabo está nos atarefando demais. E Mateus 6,24 diz que ninguém pode servir a dois, há de agradar um. Pronto, e quando você vai lá para Lucas 10,41, vocês viram quando Jesus chega na casa de Marta e Maria? Aí a Maria, ela corre logo e diz: eu vou ficar aqui nos pés do meu Jesus. Pode ser que amanhã ele não esteja mais aqui, possa ser que amanhã ele não esteja mais conosco. Ela senta aos pés de Jesus e quer ouvir ele, e quer comer da boca dele, e quer ouvir as palavras dele. A Marta chega: Jesus, essa minha irmã está só sentada aí te ouvindo, manda ela trabalhar. E a Bíblia diz que ela estava atarefada com muitas. Jesus disse: Marta, Marta, por que tu estás ansiosa? A tua irmã, o que ela fez? Ela escolheu o quê? Eu te pergunto, qual é a melhor parte do culto para você? Você ainda tem prazer de sentar para ouvir Bíblia? Você ainda tem prazer de sentar para ouvir Deus falar contigo? Você ainda tem prazer de chorar na presença dEle, glorificando o nome dEle? Eu sei que você se lembra daquele dia que Ele te tomou pela mão e você aceitou Ele em lágrimas. Cadê o teu amor por Ele? A melhor parte aqui, meus irmãos, tudo é bom no culto, mas a melhor parte é quando Deus fala com você, é quando Ele toca em você. Então olha, sente-se, aquieta-te. Tem crente aqui que está no culto, mas ele está passando mensagem para a empresa, ele está procurando saber como é que está o cheque dele, ele está procurando saber como é que está a renda dele lá na Mafra, ele está procurando saber se o crédito dele está crescendo. Tu vai morrer, doido, tu vai morrer. É assim ou não é? Tu vai morrer. Olha para cá, e aí aquele dinheirão que tu acumulou tanto, a tua mulher vai casar com um cara mais bonito do que tu e vai gastar ele todinho. Sim ou não? Porque tu não vai levar nada. Paulo diz: nada trouxemos e nada levaremos. Olha, entrou no culto aqui, não se preocupe com casa, não se preocupe com carro, não se preocupe com nada. Não divida nada, coloque a sua mente só na palavra de Deus, e você está aqui com a melhor parte. Só quem está com a melhor parte, diga glória a Deus. Em último lugar, cuidado com o tentador. Ele deseja criar um sentimento em nós de afastamento da sociedade por completo. Vocês sabiam, irmão, o diabo é tão saliente que ele bota na mente de pastor, na mente de crente, ele bota na mente das pessoas que nós não podemos ser da sociedade. E crente pode ser da sociedade ou não pode? Sim ou não? Um crente pode ser um juiz? Diga bem forte: crente pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser um escritor, pode ser um poeta, pode ser um doutor, pode ser um político, pode ser um deputado, pode ser um governador. Pode ou não pode? Agora olha para cá, olha para cá. Tu pode estar no Egito como governador, mas tu sabe
que a tua casa não é lá, teu país não é lá, tua glória não é lá, e quando tu morrer não deixa nada teu lá. A Bíblia diz que José era governador, mas ele disse para os irmãos dele: olha, Deus vai nos visitar e vai tirar vocês daqui, e quando vocês saírem do Egito, eu também não quero ficar nem os meus ossos. Aí saiu os crentes do Egito carregando um caixão com os ossos de José dentro. Meus irmãos, crente é louco, meu irmão, crente faz coisa doida. Porque vocês já imaginaram, irmão, a gente saindo do Egito, os crentes glorificando a Deus e o outro carregando um caixão. Que é isso aí? É os ossos de José. Eita, meus irmãos, quem glorifica a Deus? Isso é coisa do céu. No Egito nem osso de crente fica. Eita, glória a Deus. Você entendeu, irmão? Eu digo como o pessoal do Camboriú, como é que ele diz? Essa é forte, mas tu não entendeu, né? Como é que ele diz? Se você não der glória agora, que essa é forte. Perdeu a oportunidade. Deixa eu te dizer uma coisa: crente salvo, irmão, ele pode andar no Egito, pode ou não pode? A irmã crente pode usar uma bolsa zona da Carmen Estevam? Pode? Pode. A irmã crente, ela pode usar aquele tamancãozão bonito, alto, que ela anda toda bonitona? Pode ou não pode? Tem delas que andam que nem o caranguejozinho velho, mas anda, minha filha. Se der bem para ti, anda. Porque tem irmã, não é assim? Eu já vi delas andando assim, mas anda. Que nem gafanhoto, pode andar. Se você se sentir bem, ande. O irmão chegou para uma irmã e disse assim: irmã, você está gorda demais. Ele pensando que ia deixar ela triste. Ela disse: pensa numa gorda feliz, irmão. Seja feliz como você é. Deixa dessa doença do mundo. É claro que se você puder fazer um regimezinho, não vai dizer que não é assim. Ei? Uma dietazinha. É questão de saúde, isso. Questão de saúde. Não questão de padrão da modernidade aí, da pós-modernidade. É questão de saúde. Não, é porque eu estou. E também tem uma questãozinha Ei? Porque tem uns que aí coloca a roupa e bota o cinto, aí tora em 3 partes, né? Mas aí te tranquiliza que a própria ciência diz que o corpo é dividido em 3 partes, né? Então, nós temos que entender isso. Sim ou não? Olha para cá. O diabo, irmão, está botando na nossa mente que nós não podemos estar na sociedade. Olha que coisa mentirosa. Olha para mim aqui. Quem foi a primeira mulher que se tornou rainha? Hein? Na Bíblia. Ela se tornou o quê? Rainha. Ela era bonita ou não era? Ela usava os produtos da época? Ela se vestia bem? Pronto, ela atraiu o rei com o quê? Só com oração? Não, com a beleza dela, roupona. No dia que ela disse: vai lá em casa, meu bem, comer um churrasco. Olha, naquele tempo os crentes já faziam churrasco. Tu é tão ruim que nem um churrasco tu faz para nós. Aí Esté disse: eu quero um churrasco lá em casa. Aí ele disse: que mais que tu quer? Disse: outro churrasco. Eita, mulher boa de churrasco. O rei não sabia de nada, não era assim? Quer de novo? Eu quero um jantar chique. Eu estou falando de mulher de Deus, porque tem irmão que fica, para que esse negócio na igreja, faz um encontro para casal, aí tem irmão que fica, para que o negócio dele? Eu como lá em casa uma carne. Isso é gente atrasada, irmão. Eu como lá em casa um pão com baré. Voltou? Já tem? Olha para mim aqui, ó. Deus nos deu o melhor da terra. 1,19 de Isaías: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor da terra. Eu pergunto: a Esté esteve lá como rainha ou não esteve? Sim ou não? José sentou no trono ou não sentou? Botou lá. E o Amã, o Mardoqueu, sentou no trono ou não sentou? Então Deus tem o melhor para nós, sim ou não, irmãos? Então é conversa do diabo. Diga isso comigo também, para o diabo ouvir. É conversa. Diga bem forte: é conversa do diabo. Se o irmão puder usar uma coisa boa, use. Se Deus te deu condição, use. Isso não é vaidade não, irmão. E tudo é vaidade, diz Salomão. Tudo é. Até a vida é vaidade. Então, exerçamos o papel de luz. Agora, vá para a sociedade. Seja um político. Mas lá tu tem que ser o quê? E tem que ser o que mais? Sal. Porque às vezes tem irmão que vai para isso aí ele não é luz nem sal, ele fica podre. Ele fica podre. Ele fica podre.
Eu já falei aqui, eu sou a favor, qualquer irmão que entrar na política pode entrar. Até um pastor diz assim, não, eu quero ser político, é um direito dele. É um direito dele. Agora, ele não pode ser político e ser pastor. Ele tem que abandonar a igreja e cuidar na vida política. Porque ele nem vai servir bem à igreja e nem vai servir bem ao Estado. E Jesus acabou de dizer que ninguém pode servir a dois. Então pronto. O pessoal antigo dizia que quem canta, pronto, quem toca o sino, então pronto, ou tu é uma coisa ou tu é outra. Vocês acham que o juiz que está lá no jogo, se ele ficar olhando para a plateia, se ele ficar olhando para a arquibancada, ele vai apitar? Então pronto, assim é pastor também. Então nós não somos contra. Agora quem quiser entrar, entra, mas larga a igreja. Então aqui, ó, a Bíblia está dizendo claramente que na sociedade você pode ir. Minha irmã, você pode ser uma santa de Deus, uma serva de Deus. Eu vou terminar agora. Outra coisa, irmã. Tu vai para lá como serva de Deus, não vai exagerada com a tua santidade, não. Vá normal. A vida do crente é normal. Jesus era o mais santo da terra, mas todos viam Jesus como um ser normal. Você nunca viu a pessoa dizer, meu Deus, olha, ali é Jesus, meu Deus. Não, era tudo normal. Até as criancinhas gostavam dele, andavam atrás dele. Chamava Jesus para um casamento, ele ia, e até vinha, ele preparava para o povo beber. Está lá na Bíblia ou não está? Era normal. Jesus era normal. Sabe como é que o povo chamava Jesus? Não era de santarrão, não. Era de quê? Era comelão. Pronto, Jesus tem um churrasco lá em casa, tu vai, você pode me aguardar, eu estou lá. Daqui a pouco eu chego. Jesus tem um casamento, tu vai e me aguarde, daqui a pouco eu chego. Tem irmão que é uma santidade. A irmã diz, pastor, é porque tem ali um trabalho, eu queria que você fosse. Minha irmã, eu sou crente. Eu não ando em certos ambientes. Não é o ambiente besta que te faz pecar, é tu mesmo. Eu tinha umas amigas numa cidade, que a mãe era macumbeira de primeira. E todo dia eu passava, e quando eu passava lá, encostava, ei senhora, como é que está? Ela, tá bom pastor, e como é que está? Eu disse, tudo bem, estamos levando e tal. Aí que nós estamos levando, pastor. Aí pronto, todo dia. Aí quando eu passei um dia, a velha tinha morrido. Aí a filha dela, ô pastor, e ele tudinho lá batendo tambor. Ô pastor, a mamãe gostava demais do senhor. Aí quer que o senhor faça uma oração aí? Aí eu me aperrei. Mas é assim, você tem que ter contato com todo mundo, né? Todo mundo. É porque tem crente que quer viver na sociedade, aí ele quer viver fugindo dos outros, ele quer... Coloca aí, coloca bem aí, 1 Coríntios 5,10. Para todo crente ler isso aí. Todo crente. Vamos lá, rapidinho, eu encerro aqui. Ainda não inteiramente com deste mundo, ou com, porque assim seria necessário sair. O mundo tem fornicador, o mundo tem idólatra, o mundo tem avarento, o mundo tem ladrão. E aí agora como é que eu vou viver? Eu tenho que me trancar dentro de casa, que nem no monastério. Jesus está dizendo aqui, Paulo está dizendo, viva a sua vida normal. Às vezes, irmão, nós estamos andando até com um tão bonitão dentro do nosso lado, mas ele é mais ladrão do que aquele ladrão de galinha. Sim ou não? Roubando milhões lá da casa dele, da internet. É um teu vizinho que ele rouba milhões, e aí está sentado contigo, tu faz churrasco, ele está lá, e tu não sabe. Aí Jesus diz, por isso eu vou sair do mundo? Não, João 17,15. Pai, eu não os peço que eu os tire, mas que eu livre de quem? Do maligno. Viva a sua vida na sociedade, mas seja crente de verdade. Quem crê assim, diga glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Queridos, aleluia. Rapaz, eu enrolei lá ela de todo jeito, conversei, mas não deu, porque ela queria que eu orasse para encaminhar a alma dela. E aí nós já queremos de outra forma, né? Mas até hoje, quando eu passo lá, quando eu vou lá, eu vejo, pastor, nunca mais eu lhe vi. Porque a confissão de uma fé, a pessoa decide como quer, meu irmão. Agora eu não vou ser inimigo de alguém porque ele é disso ou é daquilo. Porque assim eu não vou ver. E outra coisa, eu tenho que estar no meio disso porque eu sou sal e sou luz. Quem é sal e luz aqui? Aleluia. Agora nesse mundo, velho, cheio de coisa. Cadê Léo? Para nós finalizar aqui. Pai, segura a minha mão. Sabe como é que nós vamos fazer? Nesse mundo, velho, cheio de dor, de mentira, de engano. Nós vamos dizer isso aí. É só o refrão. Ó, tem alguém para Jesus aqui esta noite?
Tem alguém para Jesus? Vem aqui à frente. E se você deseja se reconciliar também, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Nós estamos nesse mundo cheio de dor, de angústia, mas o Senhor é quem nos protege. Tem alguém? Querem agradecer a visita do deputado Neto Evangelista e da sua esposa, a Tayane. Se é verdade, digo amém. Pronto, depois eles vão vir aqui para falar o projeto deles, em nome do Senhor Jesus. Mas enquanto isso ele também vai dizer, vamos lá?